O Senhor seja conosco, abrindo nossas mentes, ó Pai, para que possamos sair daqui cheio da Tua graça, Deus eterno, Deus, de conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos a aula de hoje e amanhã, 2 horas da tarde, de 2 às 5, e nós finalizamos, ok? Para vocês poderem fazer a prova desse primeiro livro. Vocês terão sempre, pelo cronograma, vocês receberam assim, 2 aulas, né, no período, e a partir da terça-feira vocês começam a estudar Evangelhos, ok? Então vamos nos preparar, que está chegando aquela hora que o cristão sempre gosta, né? Que o cristão sempre diz que está na prova, então uma boa prova. Bom, vamos à página 50, o item 26, o juízo divino sobre o dilúvio. Nós falamos sobre essa parte, né? Do dilúvio. Vamos para o simbolismo da arca, na página 52. Bom, nós temos falado para vocês que o dilúvio, Jesus Cristo disse que os dias anteriores ao dilúvio seria como os dias anteriores aos nossos dias. Essas aulas foram gravadas, a aula agora à tarde, vocês poderão ouvir, mas eu falei para vocês sobre um homem chamado Naram-Sin, que segundo a arqueologia e a data que eles colocam, foi um homem que viveu antes do dilúvio, porque a arqueologia diz que depois desse homem, tudo desapareceu, eles não sabem o que aconteceu com aquela civilização, uma grande civilização que eles chamam de Sumérios, que tudo indica são os descendentes de Sete da história bíblica. E tinha uma outra civilização também, que eles chamavam habitantes da terra de Kemet, e o último rei foi um homem chamado Pepe II, que depois eles dizem também que tudo desapareceu. E a característica é que esses 2 homens, um que governava os descendentes de Sete e outro que governava os descendentes de Caim, eles já se declaravam deuses, queriam ser adorados pelos homens. Um deles, ele aparece até na arqueologia como um gigante pisando num homem menor. Eu vou copiar essa imagem e vou botar lá no grupo de Zap de vocês, para vocês poderem observar, ok? Então, mas como é um período semelhante ao nosso, quais o simbolismo da arca? Então, primeiro, com a arca haveria o fim de toda a carne, e com Cristo haverá o fim de toda iniquidade. A arca veio após uma mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Eu falei para vocês, era uma mistura dos descendentes de Sete com os descendentes de Caim, uma mistura daqueles que temiam a Deus com aqueles que não temiam a Deus, né? Ou seja, é a mesma coisa que tem que acontecer nesses últimos dias. É difícil de você distinguir, você tem que ser um conhecedor da sã doutrina para você conseguir distinguir. Existem grupos hoje, lá no Rio de Janeiro é muito comum, eles se identificam como grupos de estudantes da Bíblia, mas eles na verdade são espíritas kardecistas. Eu sempre cito que a Assembleia de Deus, quando eu era criança, por exemplo, na Santa Ceia só participava quem era cristão conhecido, tinha que apresentar sua carteirinha, mas eu me lembro na época os pastores mudaram e eles, porque as igrejas cresceram muito, eles falaram, olha, se você estiver em comunhão com o Senhor, você pode participar da Santa Ceia, mas isso está ficando perigoso no nosso meio. Porque entra um estudioso desse da Bíblia, como eles dizem, né? E na verdade ele é um espírita. Então, é o exemplo de doutrina, é o exemplo de quem entra pelas nossas portas, que nós temos que tomar cuidado. A mesma coisa aconteceu, porque a geração que temia a Deus, os descendentes de Sete, eles se misturaram com os descendentes de Caim. Era uma mistura da geração, vamos dizer, que servia a Deus com a geração que não servia a Deus. Simboliza uma mistura do cristão com o mundo. Bom, e Cristo virá também após uma mistura da igreja com o mundo. Está lá em Mateus 24, versículo 10 a 12. A arca era o único meio de salvação, e Jesus é o único salvador. A arca,
mais altos montes e não tinha como os homens que não estavam na arca sobreviverem. A arca dava total segurança. Em Cristo temos total segurança. Quem entrava na arca se salvava. Quem entra por Cristo, ele como uma porta, salvar-se-á. Na arca só havia uma porta. Cristo é a única porta. E sobre a porta da arca, vocês já notaram uma coisa interessante nela? Que a porta ela foi fechada pelo lado de fora. Foi o próprio Deus que fechou a porta. Ou seja, Deus abre a porta da salvação e é também Ele que fecha a porta da salvação. E também entende-se que Noé, ele talvez teria um sentimento humano, né? De ouvir pessoas chamando do lado de fora, mas pessoas que elas, se entrassem na arca e passassem para um novo mundo, eles iriam levar aquela característica ruim daquela geração. Então, por isso a arca foi fechada pelo próprio Deus, a porta foi fechada do lado de fora. A arca veio após uma multiplicação da iniquidade, Gênesis capítulo 6, versículo 5. E a mesma coisa vai acontecer nesses últimos dias. Cristo virá após uma multiplicação da iniquidade. Ele diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porque, infelizmente, o ser humano, ele tem aquela tendência a seguir o caminho do erro, a seguir o caminho mau. Item 27, as medidas da arca. Então, as medidas da arca, eu explico aí. O autor do livro de Gênesis pode ter sido influenciado por diversos povos, o que não nos deixa ter certeza sobre a medida que ele usou. Porém, as maiores possibilidades são o côvado egípcio, que tinha 44 centímetros, o côvado babilônio, que era 50 centímetros, e o côvado hebraico, que era 44 centímetros. Se acreditarmos que o autor Moisés, o autor é Moisés, o côvado usado é provavelmente o egípcio, porque o côvado judaico passou a ser usado posteriormente, né? Já que ele foi instruído na ciência egípcia. Por não haver uma definição e para facilitar os cálculos, arredondaremos para 50 centímetros, ou seja, bem metro, o que fica mais próximo do côvado babilônio. Assim, a arca tinha 150 metros de comprimento, que equivale a 300 côvados, 25 de largura, que equivale a 50 côvados, e 15 de altura, que equivale a 30 côvados, ok? Então, aí nós temos uma dimensão do comprimento da arca, do tamanho, para levar tantos animais. Uma pergunta que alguns fazem é: mas será que o leão não atacou a zebra lá na arca? Naquele momento, irmãos, todos os animais, eles conviviam pacificamente, todos os animais eram vegetarianos, tá bom? Quando Deus criou, lembre-se, nós estudamos ontem, tanto o homem quanto os animais só comiam vegetais. Só após o dilúvio é que Deus permite ao homem comer carne. E alguns até hoje dizem que seria melhor que o homem não comesse carne. São os chamados vegetarianos. Mas essa é uma questão complicada. Pois bem, o tempo do dilúvio. Quanto tempo durou o dilúvio? Em Gênesis 6,15, diz que o dilúvio começou no dia 17 do mês segundo. Sempre lembrando que os calendários naquela época eram diferentes do nosso, então nós temos sempre um tempo aproximado, tá bom? Então, no dia 17 do mês 2, o dilúvio começou. A arca pousa sobre os montes Ararat, Gênesis 8,4, e diz lá que foi no dia 17 do mês 7, ou seja, a tempestade, o tempo que a arca ficou, tá bom, flutuando, foram 5 meses. Foram 40 dias de chuva, mas a arca ainda ficou dentro do mar flutuando. Os montes Ararat, eles têm cerca de 5.000 metros em média de altura, é uma cadeia de montanhas, né? Até hoje se procura onde a arca teria pousado, mas
teve assim um achado definitivo, ok? E é interessante que os montes Ararates eles ficam perto do Éden, ou seja, a arca pousou próximo do local onde Adão e Eva foram criados também. Pois bem, o item 3 diz: as águas baixam e aparecem como dos montes, já no dia 1º do mês 10. Já se vão quase 8 meses. 9. As águas se secaram de sobre a terra, aí já no dia 1º do ano seguinte. E a terra seca por completo, no dia 27 do mês 2. Ou seja, toda a tempestade, todo o resultado foi mais ou menos 1 ano e 1 mês. Ok? Desculpa, 1 ano e 10 dias. Começou no dia 17 do mês 2 e terminou no dia 27 do mês 2. Como eu disse para vocês no outro momento, essa tempestade certamente causou um problema tremendo para o cultivo do solo depois do dilúvio. Porque as águas salgadas, por exemplo, se tiver um tsunami, como eles chamam, né? E as águas do mar atingir essa região, vocês ficarão muito tempo sem conseguir cultivar o solo, porque a água salgada, ela torna o solo infértil. E aqui nesse ponto, o calendário usado, ele não era como o nosso calendário. Eu vou apenas explicar e depois vocês leem. O calendário era um calendário lunar e ele tinha em média 360 dias. O calendário judaico até hoje segue esse calendário. Então ele não tem como os nossos calendários, que de 4 em 4 anos ele acrescenta um dia em fevereiro para pegar as 6 horas. Não, de 3 em 3 anos ele acrescenta mais um mês, porque ele perde 10 dias por mês. Aí de 3 em 3 anos ele tem um 13º mês. Por isso que se você pesquisar, os judeus até hoje eles seguem o calendário bíblico, as festas bíblicas. Então, por exemplo, a Páscoa bíblica, a Páscoa judaica, que está acontecendo hoje lá em Israel, ok, em abril. No ano seguinte, no 2023, certamente vai cair em março. 2024 também em março. Quando chegar em 2025, já cai em abril, entendeu? Porque eles têm 2 anos de 12 meses e depois 1 ano de 13 meses. Por isso que tem essa variação. O nome dos meses judaicos é o mesmo do nosso janeiro? Não. Ela perguntou se os nomes dos meses, eles são diferentes, não são iguais aos nossos meses, não. Então, são totalmente diferentes, porque o nosso calendário, ele foi, na verdade, organizado pelos romanos, ok? E é difícil nós vivermos aqui no Brasil, por exemplo, e seguirmos o calendário judaico. Também, aquela questão judaica, ela não tem assim uma importância para o cristão. Claro, nós seguimos as doutrinas bíblicas, mas essa questão de festas, nós acreditamos que as festas, por exemplo, da Páscoa, ela se cumpre em Jesus. Então nós não celebramos mais aquela Páscoa. Na Páscoa judaica, eles comiam uma carne de cordeiro, ok? Se nós quiséssemos seguir, hoje nós estaríamos comendo a carne de cordeiro também. Mas ela era um símbolo da morte de Jesus. Então, aqui, olha, o primeiro mês, que é o mês de Abib, né, ele é chamado também de Nissan. Aí o segundo mês é Ia, depois Sivan, depois Tamuz. Então, os nomes são completamente diferentes. No item 27.5, eu coloquei uma pergunta. O dilúvio foi universal? Eu coloquei um texto bíblico aí que diz que as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. Bom, a arca pousou sobre os montes Ararat, que é uma cadeia de montanhas de 5.000 metros. Se subiu 5.000 metros lá na região da Mesopotâmia, os montes Ararat ficam atualmente na Turquia, Armênia, nessa região. Ele tem que ter subido 5.000 metros o mundo todo, porque a água não fica em desnível, né?
Ok? Por que eu estou falando isso? Vocês vão encontrar algumas teorias que dizem o seguinte, que o dilúvio, na verdade, ele foi apenas numa parte lá do Oriente Médio, onde, por exemplo, tem o Mar Morto, ou então no Mar Negro, que seria uma parte que não tinha mar, alagou apenas uma região pequena. Mas a Bíblia diz que a arca pousou numa montanha, então não pode ter sido num local baixo. Por que se fala isso? Pela pergunta que surge, de onde que veio tanta água? Né? Mas a Bíblia usa a expressão que as fontes do abismo se abriram. E o que os cientistas falam é que existe muita água embaixo de nós. Okay? Na verdade, a parte de pedras, de tudo, de lavas, como eles dizem, que existe abaixo de nós, é muito grande. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar nas águas subterrâneas que existe aqui no Brasil, chamamos de aquífero, né? Já ouviram falar que existe, por exemplo, um lago gigantesco que pega aqui de Minas Gerais até na Argentina. E eles falam, essas águas, elas poderiam ser usadas para alimentar as reservas aí no Brasil por séculos, porque é um lago gigantesco. Vocês estão querendo saber como é que se escreve, deixa eu até ver aqui o que eu falei. E tem vários no Brasil. É chamado aquífero Guarani, por exemplo, o maior que tem. Ele pega da Argentina até aqui na região de Minas Gerais. Tem outros também na região norte. Então, o provável é que não foram só essa chuva comum, teria subido também água das partes inferiores da terra. Por causa dessa expressão, as fontes do abismo se abriram. Okay? E é claro que nós temos que ter uma questão de fé também, né? E nós dizemos o seguinte, Deus teve que operar algum milagre, porque se Deus não operasse, teria um catástrofe como assim. Vocês sabem que o peixe de água doce, se ele cair na água salgada, normalmente o que acontece com ele? Ele morre. Mas, se as águas cobriram a terra, o predomínio foi de água salgada. Então, Deus teve que operar para que os peixes de água doce não morressem. Ok? Então, claro que teve que ocorrer uma operação, um milagre de Deus. E a operação do milagre começa com os animais virem até Noé. Claro, os animais, foi Noé que criou um chamado, foi Deus que trouxe os animais. Então é claro que tinha uma operação divina. Então a pergunta se o dilúvio foi universal, eu respondo aí até a página 55, eu tenho que ter sido universal, porque se a arca pousou num monte de cerca de 5.000 metros, as maiores montanhas do mundo são de 9.000 metros, né? Os montes, o Monte Everest, então certamente cobriu todos os montes. E nós encontramos alguns sinais, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar, arqueólogos encontraram aqui na região de Minas Gerais, assim, como é que se dá o nome? Moluscos marinhos em locais altos. Minas Gerais é um planalto, né? Uma região alta. Eles falam, então já existiu mar aqui em Minas Gerais. Não é que tem existido mar, foi o dilúvio, tá bom? E tem também uma informação interessante, tem um livro publicado só em inglês, mas que ele fala sobre aquelas pirâmides do Egito, aquelas pirâmides que foram construídas 2.500 anos antes de Cristo, logo antes do dilúvio. Eles encontraram sal marinho lá no alto da pirâmide, quando eles foram abrir as pirâmides. Então, os cientistas encontraram sal marinho. O que nós dizemos? É uma evidência do dilúvio. Então, aquelas pirâmides estiveram cobertas pelo dilúvio. O 27.8, na página 55, os animais que foram na arca. Esse ponto é importante porque normalmente se fala que foram
2 animais, um casal de cada espécie, né? Mas na verdade dos animais não limpos foram 2. Os animais limpos, 7. Por quê? Por exemplo, Noé, quando ele desce da arca, ele já sacrifica um animal. Se tivesse aquele, era um animal limpo, né? Se esse tivesse apenas um casal, ele já teria ali encerrado com uma espécie. Então, dos animais limpos, Noé levou 7. Exatamente que ele fazia o sacrifício, ele não exterminou aquele animal. Sim. Fala mais alto. Não, então, Deus estabeleceu, principalmente lá a partir do livro de Levítico, animais limpos eram animais que eles eram usados no sacrifício para Deus. E animais que não eram limpos, eles não poderiam ser usados no sacrifício para Deus. Por exemplo, o porco era considerado um animal imundo, então ele não poderia ser usado no sacrifício. Okay? Por exemplo, os animais limpos foram 7. E dos animais imundos foram 2, um casal. E tem como saber quais foram esses animais? Os limpos e os não limpos? Então, aí é uma lista grande. Lá no livro de Levítico vai listar todos os animais puros, os animais limpos e os animais imundos, né? Aqueles que podiam estar no sacrifício. O porco é um, né? É um exemplo. Pastor, uma perguntinha boba. Eles não reproduziram na arca, não, né? Não tem como nós respondermos, né? Mas é bem provável que não, mas não tem como nós respondermos, né? Naquele filme herético lá, naquele filme herético lá de Noé, eles reproduzem, né? Noé tem um trabalho tremendo lá. Tá bom? Pois bem, na página 56, irmãos, Deus faz um concerto com todo ser vivo. E aqui, eu vou ler o texto, diz: eis que eu estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. Eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E o sinal do concerto aí embaixo, vocês sabem qual é, né? É o arco celeste, que ele pode ser, alguns chamam de arco-íris. Por que arco-íris? Íris é a palavra grega que se traduz por arco. Arco-íris, na verdade, você está falando arco-arco. Nós temos falado aqui sobre o significado de palavra, né? Melhor seria nós falarmos arco celeste. Por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 4, João, ele viu, né, o íris celeste em grego, que se traduz pelo arco celeste. Bom, esse sim, vocês sabem que aconteceu uma coisa estranha na história, né? Hoje, se nós usarmos o arco celeste ou o arco-íris, como alguns chamam, já vão pensar, eu falei lá, programar lá, se fizer um dia da Bíblia e botar o arco celeste, vão pensar que é uma passeata gay. Então, na verdade, os homossexuais, eles tomaram posse desse símbolo. E o que eles fazem? Se você observar, na verdade, o arco dos homossexuais ele não é o mesmo arco celeste da Bíblia. Tá bom? A sequência das cores que aparece quando aparece um arco celeste, né, um arco-íris, ela tem uma ordem das cores. Eles inverteram essa ordem, né? Mas aí, todo arco que aparece, as pessoas já pensam que se trata... O que foi que falou? Isso, como se tivesse do avesso. É exatamente para representar essa atitude, principalmente do homem, né? A coisa que é uma abominação para Deus. No capítulo 6, eu falo aí sobre a origem das nações. Bom, quando ocorreu então o dilúvio, toda a civilização ali, os descendentes de Caim morreram no dilúvio, não sobreviveu ninguém. Sobreviveu apenas os descendentes de Sete, Noé
e seus 3 filhos. E eles é que vão novamente agora povoar o mundo, ok? E eles são 3. O número 1 é Jafé, que está aí listado os seus descendentes. O número 2, os descendentes de Cão ou Cã, isso depende da tradução. Antigamente se usava Cão, agora tem usado Cã, ok? E o terceiro que é Sem. O terceiro filho, que é o filho temente a Deus. Os que vão se destacar são exatamente os descendentes de Cã e de Sem. Por quê? Os descendentes de Cã, eles, infelizmente, parece que seguem o caminho de Caim, né? Ele tinha conhecido os descendentes de Caim antes do dilúvio? Cã tinha conhecido os descendentes de Caim antes do dilúvio? Sim ou não? Sim, porque nós vimos que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, né? Então eles conheceram os descendentes de Caim, e exatamente depois do dilúvio ele vai habitar naquela região que eu identifiquei para vocês como sendo a região que Caim habitou, a região do Nilo, que é chamado de terra de Nod, ou terra do peregrino, ok? E aquela região, infelizmente, ela seguiu o caminho da idolatria. O próprio Cã, ele já vai ser flagrado, infelizmente, com um erro grave, porque ele viu a nudez de seu pai e ele debochou, fez pouco caso, né? Quando depois os seus irmãos vieram de costas com uma capa para cobrir a nudez de seu pai. E por conta daquilo, Noé amaldiçoou a Cã e também a seu filho Canaã. E nós vimos a história de Canaã como vai ser um povo também pervertido. Tanto a região de Canaã quanto a região do Egito foi uma região que ela seguiu uma religião pagã, inclusive praticando naturalmente o sacrifício de crianças, algo que Deus abominava, né? Nós veremos que Deus, quando ele chama Abraão, um dos ensinos que Deus dá a Abraão Deus chama Abraão para o monte Moriá, um monte na terra de Moriá, fala para ele levar o seu filho lá para sacrificar, e na hora Deus ensina a doutrina da substituição. Então ele apresenta um carneiro e ele substituiu Isaac no lugar do sacrifício. Isaac ali está simbolizando a humanidade e o carneiro está simbolizando Jesus. Lembrando que carneiro é o mesmo cordeiro quando adulto, ok? Então ali é o cordeiro de Deus ou o carneiro de Deus, mas também Deus está ensinando que ele não recebe sacrifício humano, o que muitos povos já faziam, porque os babilônios faziam, né? Okay? Na página 57 eu falo aí sobre Nimrod, o primeiro imperador, o homem que casou com Semíramis, essa divindade e esse culto criado por Nimrod, que era um descendente de Cã, desse homem que não temia a Deus. Ele vai tomar todo o mundo antigo. O mundo antigo, a religião dos romanos, a religião dos egípcios, a religião dos gregos, a religião dos cananeus, todos eles seguem o princípio da religião de Nimrod. Ele foi o primeiro, após o dilúvio, a manifestar a idolatria. Cã teve aquele exemplo ruim, ok, que ele ironizou a nudez do seu pai. Mas o seu neto, Nimrod, que a Bíblia vai dizer que ele era um poderoso caçador diante de Deus, ou seja, já vai retomar aquela violência e domínio de outros povos, de opressão, mas principalmente de idolatria, ok? De politeísmo, de crença em um dos deuses. E essa religião, isso a história comprova, ela dominou todo o mundo antigo, ok? E depois o imperador romano Constantino, ele fez o quê? Ele organizou ela na Igreja Católica. Okay? Essa é a religião pagã que nasceu em Babel. Por isso que a Igreja Católica ela é chamada na Bíblia, no Apocalipse, de Babilônia. Ela é chamada de a Babilônia Apocalíptica. No final da página 57, eu coloquei aí o número 3, os descendentes de Sem. Lista todos esses descendentes, eu coloquei todos os nomes aí para você, e vocês vão então poder ler essa lista lá em Gênesis capítulo 10. Esses descendentes de Sem, você já deve ter ouvido a expressão os semitas,
ou então antissemitismo, ok? Todos esses homens aí são descendentes de Sem. Entre eles vocês vão encontrar Terá, em algumas traduções aparece Tera, né, sem acento, e seu filho Abrão, que depois será chamado de Abraão. Okay? Capítulo 6, a origem da nação de Israel. Bom, então, se vocês observarem depois no mapa, vocês verão que Cã, ele foi habitar na região do Egito. A arca pousou aonde? Nos montes Ararat, né? Então vocês têm que pensar, o monte Ararat ele fica perto de onde ficava o Éden, perto da Mesopotâmia. Sem ficou habitando ali na Mesopotâmia, ou seja, assim como tinha antes do dilúvio os temente a Deus, Sete, e o não temente a Deus, Caim, depois do dilúvio vão se destacar o temente a Deus, Sem, e aqueles que não temiam a Deus, os descendentes de Cã. Nimrod era desse grupo. E a Bíblia exatamente diz que Nimrod ele veio para a Mesopotâmia, ele saiu cerca de 150 anos depois do dilúvio, ele saiu da região do Egito e ele veio para a Mesopotâmia, onde estavam aqueles que temiam a Deus. Cerca de 200 anos depois nasce Abraão, e aquela região já estava totalmente tomada pela idolatria. Não está na Bíblia, mas a tradição judaica, a história judaica, diz que o pai de Abraão ele vivia de vender ídolos. E nessa história diz que Abraão, como filho, tinha que trabalhar para ajudar o sustento da família, tinha que vender ídolos, e que às vezes Abraão estava lá, chegava o Senhor para comprar um Deus, né? E Abraão falava para ele: meu pai acabou de fazer esse boneco, aí você vai fazer orações a esse boneco, isso aí não tem função nenhuma, ou seja, ele acabava indo contra a venda do seu pai, a venda da sua família, né? Então, cerca de 200 anos depois, eles estavam totalmente corrompidos. E a história comprova, a arqueologia, ela é um grande instrumento para nós entendermos a Bíblia, porque depois do dilúvio começam a aparecer, cerca de 200 anos depois do dilúvio, alguns reis em pequenas cidades, né? E já encontramos nesses reis exatamente a arqueologia encontra a adoração a muitos deuses. Então, o que Nimrod fez de levar a idolatria, ok? Aquilo acabou contaminando aquela região. E nós sabemos como é o mal, né? Como é o pecado. Se abrir uma brechinha para ele, a pessoa começa a acreditar num erro pequeno agora, daqui a pouco é um erro maior, daqui a pouco está adorando imagem de escultura. Isso é um risco que ocorre com aqueles que se dizem cristãos, né? Aconteceu, tem igrejas que são idólatras, como a igreja católica. Então, a origem da nação de Israel. Deus, então, vai pegar Abraão, vai fazer o seguinte: vai tirar Abraão da Mesopotâmia, onde habitavam os semitas, e Deus leva Abraão para onde, irmãos? Para que terra? Para a terra, vai passar por Arã, mas Deus leva ele, o alvo era Canaã. Canaã, lembre-se, foi a região amaldiçoada por Deus, porque Canaã era filho de Cã. Ele deve ter participado daquele momento em que de envergonhar o seu pai Noé. No caso de Canaã, o seu avô Noé, né? Ele também foi amaldiçoado por seu pai. Por que Deus tirou o seu servo, o homem que ainda mantinha o monoteísmo da terra onde estavam os tementes a Deus, e levou para a terra dos que foram amaldiçoados, que era Canaã? O provável é o seguinte, irmãos: se existe uma igreja corrompida, e assim estavam os descendentes de Sem, eles estavam corrompidos. Então vamos dizer, eles eram a igreja de Deus, tá ok? Estavam corrompidos. E Abraão ficando lá, certamente Abraão era um homem que não se corrompia. Mas será que os filhos de Abraão seriam firmes como ele? Às vezes você vê um pai, ok? E aí gera um filho, às vezes o filho não tem o mesmo temor do pai. Até você vai ver várias gerações tementes a Deus. E Abraão foi aí mais ou menos a 10ª geração, né? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9ª geração. Ok? Pode falar. O texto de Atos esteve
como responder isso, mas o provável é que ele queria salvar seu pai também, confirmando a aula. Fala de novo. Muitos anos que eles ficaram Pode ser aquela limitação, né? Abraão sabia que seu pai era idólatra, tá ok? Mas aí o que ele... Bom, seria idólatra porque Josué também diz, nossos pais, quando habitaram no rio, eles serviram a outros deuses. Então, pela palavra de Josué, nós vemos que realmente Terá era idólatra. E aí o que ocorre? Mas a limitação, às vezes o homem fala, como é que eu vou abandonar meu pai? O certo seria ele não levar seu pai, né? Mas será que também nós não cometeríamos esse erro, né? Até é difícil dizer que é um erro, porque você também tentar salvar o seu pai é algo natural, né? Posso fazer uma outra pergunta? Pode, fica à vontade. Sara era filha de Terá? Como? Sara era filha de Terá? E meia irmã de Abraão? Ah, sim, Abraão disse que ela era filha dele com outra mulher, né? Entendeu? Ela era uma meia irmã dele. Certo? Pois bem, na página 59 nós já respondemos o exercício da lição 1. Para você que não pegou, eu vou pedir para você depois para pegar com o seu colega. Eu vou responder agora o exercício da lição 2. Acredito que até os irmãos... Alguém fez o exercício aí da lição 2? Eu fiz. Muito bem, vocês são exemplar, hein? Bom, então vamos responder agora. Exercício de revisão da lição 2. Primeira pergunta: qual foi o grande erro de Eva? Dizer que a ordem de proibição de Deus era dirigida à árvore que está no meio do caminho. Está certo, é a primeira opção. Dizer que a ordem de proibição de Deus era dirigida à árvore que está no meio do jardim. Pergunta número 2. Quais os 3 modos que Eva foi tentada? Consciência da carne, boa para comer, pela consciência dos olhos, agradável aos olhos, soberba da vida, boa para dar entendimento. Está certo, é a terceira opção. Ela viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento. Na descrição de João, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Pergunta número 3. Todos estão acompanhando? Pergunta número 3 diz: quais as 3 profecias sobre o Redentor da raça humana? O Redentor seria da raça humana, seria ferido no calcanhar, feria a cabeça da serpente. Está certo, é a quarta opção. O Redentor nasceria da raça humana, seria ferido no calcanhar e feriria a cabeça da serpente. Pergunta número 4. Marque a opção que contém uma evidência de que os antediluvianos tinham conhecimento do dilúvio. Porque Lameque chamou seu filho Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras. Está certo, é também a quarta opção. Vocês vão tirar 10 nessa prova. Pergunta número 5. Quais as 4 possibilidades de interpretação sobre os filhos de Deus? Anjos, descendentes de Sete, todos os homens e filhos de Adão e Eva antes da queda. Está certo, é a segunda opção. Nós vimos que alguns acham que seriam anjos. Eu disse que essa não seria a resposta correta. Outros que seriam descendentes de Sete, essa é a possibilidade correta. Outra errada, acham que todos os homens, e outros ainda acham que seriam filhos de Adão e Eva antes da queda.
Pergunta número 6. Quanto tempo durou o dilúvio? 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Muito bom. Vocês estão de parabéns. Pergunta número 7. Marque a opção que contém 5 símbolos da arca. Havia uma porta e será a única porta. A arca é o único meio da salvação e Jesus é o único Salvador. Só tem que corrigir aí, são 2 opções. Eu coloquei só 2, né? Mas está certo, é a terceira opção. Para quem não estava aqui cedo, e no final da aula eu vou lembrar de tirar uma foto, tá ok? Então aprendam, eu dou 10 para todos os alunos, tá bom? Eu dou 10 para todos os alunos. Mas vocês decidem se vocês vão continuar com 10 ou não. Cada questão que vocês errarem, eu tiro um ponto, tá bom? Mas a princípio eu dou 10 para todos. Tá bom? Tá? Quem queria perguntar?